Olá pessoal, vamos assistir o vídeo com Luiz Barsi ensinando como se aposentar rápido. Ele que é o maior investidor do Brasil, então temos que ter respeito por ele, né? E no final, dou minha análise. Se puder, dá aquele like, inscrição para ajudar o canal, valeu? Vamos ao vídeo. O investimento orientado a dividendos, ele cresceu muito no Brasil nos últimos anos e tem dados que você consegue puxar da bolsa que mostram isso. Então, o Banco do Brasil hoje é a ação que mais tem acionistas. No Brasil são mais de 1 milhão de acionistas. A Klabin, quando você pega o número dela em abril de 2022, ela tinha 250 mil acionistas. Agora ela tem mais de 600 mil acionistas. Mas o Banco do Brasil também foi outro papel que a gente sempre falou. Era justamente a minha pergunta. Quanto que o senhor acha que o senhor é responsável por esse crescimento do investimento orientado a dividendos no Brasil? Não, eu não quero me considerar um responsável. E eu fico feliz que houve esse crescimento, porque na realidade esses papéis que a gente comentou, realmente eles são papéis que produzem e oferecem um bom dividendo, não é isso? Então, eu acho que eu me sinto até feliz por muita gente ter escutado o que eu falo, porque na verdade faz parte da minha carteira o Banco do Brasil, né? Desde 1971, 72. E se for possível ainda eu compro um pouco mais, mas é que não dá crise, o Banco do Brasil não tem crise. A gente fica torcendo, né, por alguma coisa, mas lamentavelmente ele está melhorando os dividendos, né, melhorando o lucro, então é isso aí. Outro aspecto que provavelmente o senhor ajudou muita gente, Márcio, foi avisando, né, as pessoas sobre ações de varejo, né? O senhor sempre foi uma voz muito vocal, muito estridente contra essas ações, já falou aqui, enfim, um dia o Magazine Luiza vai quebrar. Não, veja bem, eu gostaria de esclarecer o seguinte: eu nunca fui nada contra essas ações, nem contra essas empresas. Quando me perguntaram o que eu achava do Magazine Luiza, foi porque o Magazine Luiza ela foi alvo de um crescimento inacreditável. Quer dizer, um crescimento talvez que potencializou o preço da ação até um determinado valor que ela ela não tinha condição de remunerar, porque eu interpreto o seguinte: uma ação ela vale aquilo que ela consegue remunerar, o resto é fantasia, tá entendendo? Fantasia. Então, naquele preço de mais de R$100, o Magazine Luiza não ia poder sustentar uma remuneração compatível com aquele preço. E aí eu disse o seguinte: não é a Magazine Luiza que vai quebrar, é o setor de varejo, tá certo? Então aí eu citei uns 20, Casa Anglo, que é o MAP, Mesbla, Sloper, Clipper, Ultralar, e vai por aí afora. Mas quem te deu ouvidos naquela oportunidade se deu muito bem, porque em 2023 a gente teve um ano horroroso para essas empresas aí, para Magazine Luiza, Lojas Americanas, Pão de Açúcar, Casas Bahia. E a Casas Bahia está 50 centavos. O que mais o senhor diria para o pessoal ficar distante aí? Olha, ficar distante, eu falo sempre por um sentimento baseado num fator chamado histórico. Né? Qual é o histórico das empresas de aviação? É um histórico que realmente não anima ninguém, não é isso? Porque aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos a Real Transportes Aéreos, uma empresa antiga. Depois aí nós tínhamos uma empresa internacional que chamava Panair do Brasil, quebrou. A Real quebrou. Aí a Panair foi sucedida pela Varig, que quebrou. Tinha a Transbrasil quebrou. A Cruzeiro quebrou. Cruzeiro do Sul quebrou. A VASP quebrou. A TAM quebrou. Só que não deixaram ela quebrar, ela rachou. Aí ficou Latam. Se uniu, né? Então, é um histórico que realmente é um histórico que não recomenda. Por que esse histórico não recomenda? Porque o administrador de uma empresa de aviação, ele não depende só da capacidade dele. Ele depende muito, por exemplo, da ANAC. Hoje a ANAC, antes não era a ANAC. Então, você tinha um outro órgão aí que controlava também. Você tem o problema do combustível, você tem o problema do poder aquisitivo do cidadão. Tem uma série de problemas que eles estão diretamente ligados a isso. Então, eu achei que o setor de aviação é um setor que não inspira essa credibilidade de distribuir dividendos como as demais.
Construtoras também, elas não inspiram essa... Porque a construtora ela não tem patrimônio. Ela não tem patrimônio físico. Não é que nem a Klabin, que tem um patrimônio físico, que ele é Suzano, né? E aí, tudo aquilo que é passível, né, de um problema, eu fui exorcizando. Você quer ver uma outra coisa que não paga bom dividendo? São os shoppings, porque ficou muito caro. Então, os shoppings pagam um dividendo pífio, tá certo? Que também é varejo, né? Então, construção, onde há turismo, então. Qual é o histórico das empresas de turismo? Todas elas quebraram. A maior que funcionou até pouco tempo atrás, na Inglaterra, quebrou também. Então, a CVC quebrou também. Só que o grego pegou e comprou de novo a CVC, né? Ele vendeu, agora ele comprou de novo, se soube, né? Ele fez uma injeção em capital. Então, não, ele acabou comprando, porque ele fez uma injeção e ficou dono de novo, né? E é isso aí. Então, são empresas que não têm histórico para remunerar. Então, se você tem como certo que uma empresa vale por aquilo que ela remunera, se essas empresas não remuneram, é óbvio que eu não vou comprar, tá entendendo? É óbvio que eu não vou comprar. Ô Barsi, vamos imaginar aqui que a gente vai voltar 60 anos no tempo, você ainda é um cara com 20 anos de idade e você não tem dinheiro. O que é a primeira coisa que você faria para começar a construir patrimônio? O que eu fiz? Eu pensei assim, o que o cidadão precisa fazer para se aposentar? Ele precisa contribuir com a Previdência durante 30 anos, né? Olha, e se eu comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha mais confiança em comprar as ações do que contribuir para o INSS, muito mais. Então, eu fiz um projeto propondo eu mesmo comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E fiz um por um, primeiro ano, segundo ano, terceiro, até os 30 anos. Então aquele projeto mostrou para mim uma coisa interessante, que no 8º ano eu não precisava mais pôr dinheiro do bolso. O resultado, ele mantinha o prosseguimento do processo. O dividendo. O dividendo, o resultado, o dividendo. Então eu fiz um trabalho, primeiro sobre uma empresa que eu fiquei sabendo depois que ela não ia durar 30 anos, né? Apesar de ser um setor perene. Aí fiz sobre o segundo papel, que era a CESP, Centrais Elétricas de São Paulo. Fiz esse trabalho sem nenhuma pretensão, fiz para mim. É uma coisa que eu faço até hoje. Eu não mudei nada, eu continuo fazendo. Só que eu fazia com R$1, hoje eu faço com mais de R$1, tá certo? Então, é isso aí. E para você não tem diferença nenhuma você com 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão? A filosofia e o procedimento é tudo igual, nada muda. Mas você sabe o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessante. Eu acho que para você ser fiel como eu sou, eu precisei ter alguns aprendizados. Então, por exemplo, eu quando era moço, eu queria ter uma Mercedes. Até que eu comprei a Mercedes. Quando eu comprei a Mercedes, eu falei, não, isso aqui não é... Ela te trazia tanta preocupação que acabou não sendo uma satisfação, um pesadelo. Ou e se quebrar isso, não sei o que lá. Porque eu morava num prédio... Eu morava num prédio aqui de frente ao Hospital Oswaldo Cruz, na rua João Julião. E os prédios antigos não tem sacada. A janela já... Olha, e tinha o filho de um médico, nossa, que ele era um terror de menino, ele devia ter uns 8 ou 9 anos. Ele fazia coisas do arco da velha, riscava carro, quebrava vidro. Falei, pô, eu com a Mercedes lá, falei, esse cara vai acabar, né? Então a Mercedes passou a ser um pesadelo. Então depois, acho que menos de um mês eu vendi a Mercedes. O camarada, capaz de fazer cada coisa, e o pai dele falava, o que eu não posso matar o garoto. Ele abria a janela, de frente para a rua, e urinava na rua. Um terror de menino, entendeu? Então eu peguei e acabei vendendo a Mercedes. E acabei me conscientizando. Então com isso eu fui educando o meu ego, fui administrando o meu ego, e hoje... eu domino meu ego, tá entendendo? Então, às vezes, o cidadão fala, pô, Barsi, você devia ser que nem um rei. Eu falei, mas pra quê? Eu não me visto para te agradar, eu me visto para mim, tá entendendo? Então, as pessoas querem que você seja como elas querem, não como você quer ser. Então, eu sou uma pessoa simples, tá entendendo? E tudo o que eu faço dentro dessa diretriz. As pessoas, o ego é uma coisa que afunda a pessoa.
eu acho, né? Então eu consegui, ao longo do tempo, ir administrando o ego e controlando o ego. Márcio, você sabe que da outra vez que a gente esteve aqui, a gente perguntou, Márcio, quanto que você gasta mais ou menos por mês consigo mesmo, né? Os seus próprios gastos? Aí você fala, mais ou menos uns 10 mil reais e tal. E a gente publicou aquilo, um monte de gente não acreditou. Ele falou, não, é mentira, é só com plano de saúde e condomínio ele deve gastar mais do que isso. Não, na época eu gastava isso mais ou menos uns 10, 12. Hoje eu gasto 20 e poucos mil, uns 25 mil. Você consegue gastar 25 mil? É que com 3 filhos eu consigo, Márcio. Será? Eu consigo, é. Mas você ganha 25 mil? Só escolinha de criança já é pesado. É pesado. Bom, mas eu não tenho criança. Metade disso aí, só escolinha de criança já dá metade disso aí. Isso aí eu acredito até. Mas eu não tenho que, sabe, o condomínio que eu pago é 4 mil reais. O IPVA, o IPTU, aliás, é mais uns 2 mil por mês. Eu como filé mignon, eu vou comer o quê? Né? Eu como o que é bom, né? Almoço em casa, janto em casa. Não, almoçar não almoço, janto em casa. De vez em quando eu vou no restaurante. Mas no restaurante também você não gasta $1 milhão, né? Você gasta uma coisa normal. Então, eu acho que uns 25 pau eu gasto por mês. É isso aí. Ô, Márcio, uma vez você falou que... Mas é verdade isso aí, não é mentira, não. Não, eu acredito. É verdade, porque veja bem, o que você gasta? Combustível, né? E eu estou gastando agora, porque há pouco tempo atrás eu vinha de metrô. Eu tive uma vez um cidadão, parceiro da Unipar, ele tinha um Porsche, né? Aí ele chegou para mim e falou, porra, Marcê, você vem de metrô? Eu falei, eu venho. Por quê? Porra, de metrô? Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você que acho que você não sabe. O metrô é o transporte mais rápido que tem, porque não tem farol, não tem nada, né? É limpo, é prático. E é mais importante, é de graça. Eu venho de metrô mais de 20 anos, mas eu não sou um cara que gasto por impulso. Se você soubesse quantas vezes o cara tentaram me vender coisa por impulso, eu falava, olha, você acha que é um grande negócio? Eu vou estudar. Não, mas eu vou estudar. Eu não faço nada se não estudar, por impulso. Então eu estudava e falava, pô, isso é um péssimo negócio. Então muitas pessoas já me propuseram negócios, né? Ou você não quer ser meu sócio? Não, não quero. Pô, Márcio, mas eu tenho um bom negócio. É bom negócio? Me diga uma coisa, me dá mais de 100 mil por dia? Não, então não é um bom negócio para mim. Para você é, mas para mim não é. Entendeu? Então o ego fala mais alto. É isso aí. É o que eu posso falar para todo mundo. Tomara que todos sigam a trajetória que eu segui e possam futuramente falar o que eu estou falando agora. É o que eu gostaria que todos fizessem. O senhor costuma dizer assim que qualquer um pode alcançar os resultados que o senhor alcançou se seguir o mesmo caminho que o senhor seguiu. Mas por que ele não conseguiria? E por que tem tão poucos Barças no Brasil? Bom, porque talvez eles não tenham o mesmo sentimento que eu tenho. Talvez eles não tenham a mesma preocupação em aprender como eu tive a preocupação em aprender. Tá entendendo? Talvez eles sejam daqueles que sejam patrocinators, que nem falava o Warren Buffett, né? O que é um patrocinator? Ele pega $500 mil e deposita na conta da Porsche. Eu prefiro que esteja na minha conta. Tá entendendo? Você não tem o Porsche, mas também ela não tem meus 500 mil. E por quê? Porque não é a minha prioridade. E se você hoje chegar e falar, Barça, tem esse negócio aqui que é tá de graça. Eu não quero. Tá entendendo? Por quê? Porque não é a minha prioridade. Então, o que eu fui sentimentalizando na minha vida, eu fui respeitando como um aprendizado. E esse aprendizado eu pratico, respeito, tá certo? E vou vivendo a vida, assim. E com isso eu estou com 85 anos já. Barça, o senhor uma vez falou assim que não se considerava rico porque o senhor ainda não conquistou tudo que o senhor queria. E rico é o cara que já conquistou tudo que quer. Não, é porque cada um de nós tem um conceito de riqueza. Por exemplo, então, qual é o seu conceito de riqueza? O meu conceito de riqueza é poder fazer só o que você ama e quer fazer e não fazer nada porque precisa ou para os outros. O meu conceito de riqueza é o seguinte: rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre. Por quê? Porque se eu me contentasse com o que eu tinha,
eu não chegaria onde cheguei. E se eu não continuar desenvolvendo a mesma prática, eu não vou chegar, não sei onde eu vou chegar. Mas com certeza eu vou chegar mais longe. E tem um número que faria você ficar contente com o que tem? Ou não? Não existe. Não existe número. Você sabe por quê? Olha, você vê, o meu patrimônio, e é interessante, uma coisa que o mercado me ensinou também, você veja que eu nunca falo que o mercado me ensinou. O mercado me ensinou que você tem que exorcizar o patrimônio. O que é isso? Por exemplo, a minha carteira de ações já chegou a ser 5 bilhões. Aí ela caiu para 4. Perdi 1 bilhão? Não vendi. Tá entendendo? Ao contrário, eu pegava isso de dividendo, agora eu pego isso com a mesma carteira. Então, eu acredito que um dia ela vai chegar lá de novo. Por quê? Porque um dia o mercado vai subir, que nem subiu há um tempo atrás, que a coisa foi um absurdo, né? Coisas, entendeu? Então, às vezes eu vejo o camarada compra uma ação por R$1, ela vai a 90 centavos, o cara se puxa os cabelos, já estou perdendo. Está perdendo o quê? Mas o cara não vendeu. É um absurdo o cara falar que está perdendo, né? Então esse cara que procede dessa maneira não é um investidor, ele é um especulador. Ele comprou a ação para que ela suba e ele venda. Eu compro a ação para receber o dividendo e torço para ela cair, porque aí eu compro mais. Então são posturas distintas, né? Talvez eu seja o único no país que torce o mercado cair. É por isso que eu sou bem sucedido, porque eu sou ao contrário de todos, né? E é o que o mercado me ensinou. E eu tento passar esse ensinamento para o pessoal, mas eles não querem acreditar. O que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, né? Roberto, o Warren Buffett é tido aí como o maior e mais bem-sucedido investidor dos Estados Unidos e ele teve, em quase 60 anos, aí uma rentabilidade de 20% ao ano média, né? O senhor tem ideia de quanto a sua carteira, os seus investimentos renderam aí ao longo desses 55 anos aí que você investiu? Olha, deve ter rendido aproximadamente isso, ou talvez até um pouco mais. Só que tem uma diferença entre o Warren Buffett e eu. Nós somos dois empreendedores, mas ele, a Yorkshire, Berkshire, né? Berkshire, não é dele só, é um fundo e tem de terceiros. O meu é meu, não tem ninguém, você está entendendo? E outra, ele não distribui dividendo. Você sabia disso? Não distribui, em 60 anos nunca distribuiu. Então, em 60 anos ele nunca distribuiu. Por que eu vou ser igual que ele? Ou vou investir nele? Eu gostaria que ele distribuísse o dividendo, mas não distribui, então eu faço a minha carteira. Está entendendo? Faço a minha carteira. Então eu tenho meu dividendo, sou parceiro das empresas como ele é, só que ele está nos Estados Unidos. E as empresas que ele comprou na época são empresas multinacionais. As que eu comprei não são multinacionais, mas cresceram também, né? Aquele Banco do Brasil, a Klabin, Suzano, a Semig, né? O senhor se considera o investidor mais bem-sucedido do Brasil? Igual Não. o Warren Buffett é nos Estados Unidos? Não, eu não sou o mais bem-sucedido. Eu acho que devem ter outros também, né? Eu tenho um grau de sucesso, agora pode ser que tenham outros que tenham mais sucesso do que eu, tá certo? Aqui eu sou conhecido e os outros não são, mas deve ter sim, pessoas que têm uma posição grande de determinados papéis, né? Eles também devem ter bons resultados de dividendos, né? Ô Barci, uma coisa assim que é muito curiosa e muito peculiar é a forma como o senhor criou a Louise, né? Eu acho que enquanto muitas famílias ricas, o filho faz 18 anos, ganha um carro, vai estudar nos Estados Unidos, aí quer sair de casa, ganha um apartamento, enfim, as famílias elas provêm muito assim para o filho. A Louise conta que ela estudou no Mackenzie, ela tinha uma mesada de R$500 por mês, ela nem sabia que você tinha o patrimônio que você tinha. É verdade, porque eu nunca divulguei isso. E por que você fez essa opção? Assim, a ideia é que ela não tivesse tanto que ela não precisasse fazer nada? A minha vontade foi que, pelo menos ela, nunca fosse uma pedinte. Eu sempre gostei que ela fosse uma conquistadora. E para ser conquistadora, ela tem que caminhar com as suas próprias pernas, claro. E a gente orientando. E hoje ela é uma conquistadora. Ela não é uma pedinte, tá entendendo? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que conquistei as coisas, né? Então eu procurei transmitir esta minha postura para ela. Porque se a minha postura é uma postura de sucesso, por que eu iria transmitir a ela uma postura diferente? É isso. E é o que eu fiz. E graças a Deus,
ela realmente é uma pessoa que, ela é uma conquistadora, ela conquista, ela trabalha, ela não chega para mim e fala, pai, eu quero isso, quero aquilo, quero. Ela compra para ela já ganha para ela. Então, eu ajudei bastante para que ela fosse alcançar essa independência que ela tem, com 29 anos, tá certo? Então, o que acontece? Resumindo a história, ela tem 29 anos, me ouviu. Aqueles que me ouvirem, pode ser que vão para frente. Que não ouvir, vão para trás. Fazer o quê? Né? A minha missão eu cumpri, é transmitir. Se o cara quiser aprender, amém, né? Tem gente que duvida disso aí. Como tem gente que duvida, acho que eu não fumo charuto, mas tinha que acender charuto com nota de $100. Isso aí é jogar dinheiro fora, né? Então, isso é uma coisa que eu não faço, desperdiçar recursos, né? Então ela é um exemplo daquilo que eu gostaria que todos fossem, né? Mas que infelizmente não são, tá certo? É legal, Barsi. E ela também começou com pouco, tá certo? Ô, Barsi, agora umas perguntinhas rápidas aí para te finalizar. Qual que é o seu livro favorito? Meu livro favorito? Olha, é meu livro favorito que eu li mais de uma vez, eu não me lembro se era Fatos Econômicos, que mostra que toda guerra tem um sentido econômico no meio, sempre. Eu li umas 2 vezes esse livro aí, porque tem algumas coisas que eu não entendi. Depois eu acabei me inspirando muito nesse livro, porque esse livro ele mostrava, e mostra, nem me lembro já como é que é o nome, nem tenho mais esse livro. Mostrava, você conserta a economia com mecanismo, não com teorias. Por quê? Porque a teoria que você pode usar num país não serve para outro. E os economistas usam a mesma teoria para tudo, né? Tá entendendo? E qual que é o seu filme favorito, Barsi? Filme? Se eu vou falar para você vai dar risada. Meu filme favorito é Os 10 Mandamentos, com o Charles Weston. Ele fazia o papel do Moisés. Os 10 Mandamentos. Você tem um hobby hoje? Não, meu hobby é dividendo. Se quer me ver feliz, é receber dividendo. E qual que é o sonho que você não realizou ainda? Não, eu não acho que eu realizei todos os meus sonhos. Pelo menos aqueles que eu interpreto ser. Eu não tenho mais nada que eu mire conquistar. Tem alguma coisa que te tira o sono hoje, mas te faz dormir mal? Não. Pergunta pra ela. Pode fazer o barulho. Quando eu pego no sono, eu sou um defunto. É verdade. Eu durmo com prazer. Talvez porque eu me sinta com a consciência tranquila. Eu acho que a consciência da pessoa ajuda muito no sono, né? Mas eu sou um defunto. O senhor tem vontade de viver até mais de 100 anos, Barsi? Não, eu acho que eu já vivi o suficiente que uma pessoa deve viver. Tá entendendo? E você sabe o que eu brinco? Às vezes eu brinco assim, eu já peguei a senha, estou esperando a chamada. Tá entendendo? O que mais eu posso querer? Eu sou um camarada vitorioso, tenho meus filhos, graças a Deus, né? Eles vão herdar uma coisa boa, eu vou deixar um bom legado para eles. O que mais você pode querer, né? Legal. Pessoal, na semana que vem a gente vai abrir aí as inscrições para o MBA em Value Investing. Barsi, deixa aí um convite para o pessoal aí para participar aí dessa 4ª turma aí, nesse MBA aí. Hoje é o mais bem sucedido do Brasil na área de finanças. Eu acho que, enfim, você aqui da Jeff, estou de parabéns. Eu acho o seguinte, eu gostaria que vocês examinassem o seguinte. Primeiro, a minha filha, é isso, a quem eu sempre dediquei os maiores esforços para que ela fosse sempre uma conquistadora. E eu tenho a sensação, a certeza, eu diria até, de que ela orientará vocês também a serem conquistadores. Porque o que vale numa pessoa é aquilo que ela conquista, né? Não é aquilo que ela ganha, é aquilo que ela conquista. Porque quando você conquista, você aproveita e você tem um sentimento de valor, você sabe quanto custou aquilo. Quando você ganha, você não dá valor, o mesmo valor do que quando você conquista, não é? É isso aí, pessoal. Depender hoje de INSS, quem tá pensando nisso tá ferrado, pessoal. Tá ferrado, que eu vejo vários vídeos todo dia falando que INSS daqui a algum tempo não vai dar conta de nada, porque a matemática não fecha, pessoal, a conta não fecha. Porque assim, hoje em dia tem muito mais idosos que antigamente. E as pessoas que estão casando hoje em dia estão casando já
com certa idade e poucos filhos, ou não tem filho nenhum, ou tem um filho só. Então, quem vai pagar essa conta, pessoal? A conta não vai bater, entendeu? Então, pessoal, você que quer estar pensando sua renda financeira no futuro, tem que se programar, pessoal, o mais rápido possível, entendeu? Porque depender do governo, vocês estão ferrados, entendeu? Lembrando, isso aqui não é mais de investimento, mas é o que está se passando pelo mundo lá fora, entendeu? Temos que se organizar urgentemente, pessoal, urgentemente, porque depender de INSS, é isso aí, pessoal. Se puder, dá aquela inscrição para ajudar o canal. Valeu, abraço.